Boa noite, seja bem-vindo ao MDJT Debate. Começando aqui o nosso segunda edição. Hoje mais um tema polêmico, mais um tema interessantíssimo aqui para você. Agora eu quero falar com você que está aí do outro lado, deixa eu acompanhar, me digam se estão me escutando bem. É importante que eu saiba se vocês estão escutando, se estão participando. Vamos lá, Jaine. A Jaine está falando de São Paulo, a Angélica Souza está falando de Mogi das Cruzes, Evanil de Moraes com a gente, Gustavo Henrique, Angélica, Maria Helena de Castro Ruiz, Cíntia Cristina, TM, Magdiel Libini. Vamos lá, pessoal, me digam se vocês estão escutando, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa. É muito importante que esteja tudo positivo para vocês. A Elaine Félix está dizendo boa noite, boa noite. Elaine, seja bem-vinda aqui ao MDJT. Ouço bem, Afonso, que bom. Então agora o som tá maravilhoso. Ana Patrícia Borba, Ana Patrícia lá de Natal, não é? Ana Patrícia com a gente aqui. Kátia Dietrich, tudo ótimo. Muito legal. Sábado eu vou fazer um evento para Natal, um evento para a ANATRA, Associação dos Advogados Trabalhistas do Rio Grande do Norte. Lívio com a gente, Lívio Enesco, grande ex-presidente aqui da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. A Elaine está falando de São Bernardo do Campo. Heitor Cornacchione também está dizendo aqui pra gente, Heitor, conselheiro da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e da Associação dos Advogados de São Paulo, conosco aqui, muito obrigado. Cíntia Cristina está ouvindo super bem. Renata Sandes de Florianópolis também com a gente, que bom. Pessoal, vamos lá. Tema importantíssimo de hoje no nosso segundo MDJT Debate. É muito importante que você nos ajude, fazendo o quê? Compartilhando essa live. Então eu vou contar até 5 e eu quero que você compartilhe essa live no teu Facebook, eu quero que você compartilhe no teu WhatsApp para os teus colegas, para a tua lista de transmissão. Quanto mais pessoas escutarem, quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, maior é a defesa da justiça do trabalho, mais forte se torna este projeto, este movimento. Esse movimento que vem da união de várias entidades, que eu já vou dizer quais são as entidades, ainda não vou dizer não. Então, enquanto isso, enquanto você compartilha, eu rodo a vinheta do MDJT Debate. Boa noite, vamos lá, MDJT Debate, edição número 2, pessoal aqui com a gente, muitas pessoas participando, muito legal, e Marco a gente aqui também, e Mário Eduardo, enfim, a participação de você do outro lado aí é sempre muito importante. E qual que é o tema de hoje, Afonso? Hoje nós vamos falar sobre a MP 936, ninguém respeita a Constituição, que país é esse? Nós temos como convidado hoje o senador, professor, palestrante, ativista humanitário, especialista em impactos da violência na escola pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, pós-graduado em Direito Penal e Processual Penal, delegado de Polícia Civil do Espírito Santo desde 1992, Fabiano Contarato. Além do Fabiano Contarato, nós teremos aqui duas pessoas especiais representando o movimento. Ela, Eide Cabeza, representando o MAT, e a doutora Avatéia Ferraz, representando a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo. Fabiano Contarato nasceu em Nova Venécia, 20 de junho de 1966, professor de Direito, delegado da Polícia Civil e político brasileiro. Filiado à Rede Sustentabilidade, é senador da República pelo Espírito Santo desde fevereiro de 2019, formado em Direito pela Universidade Vila Velha. Começou a trabalhar como delegado de polícia do Estado do Espírito Santo em 1992, encontrando-se licenciado do cargo. Foi delegado de delitos de trânsito por mais de 10 anos e assumiu a direção geral do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, do Espírito Santo. Em 2016 foi nomeado corregedor-geral do Estado na Secretaria do Estado de Controle de Transparência, SECONT, Espírito Santo. É também palestrante e ativista humanitário. Foi o candidato do Senado mais votado do seu estado nas eleições de 2018, com 1.117.036 votos, sendo a primeira vez que disputou um cargo eletivo. Tornou-se assim o primeiro homossexual assumido a ser eleito para o Senado brasileiro. Seja bem-vindo ao MDJT, senador Fabiano Contarato, boa noite.
Boa noite a todos. Quero agradecer ao Movimento em Defesa da Justiça do Trabalho por essa oportunidade. Agradecer você, Afonso, a Eide, a Vatéia, e eu queria pedir que me chamem de Fabiano ou Contarato, eu fico muito mais à vontade. Perfeito. Eu quero inicialmente falar que eu tenho duas missões na minha vida, que é ser professor e ser funcionário público. Essas são minhas funções. Essas são minhas missões. Estar na qualidade de senador, eu sei que para muitos pode ser motivo de envaidecimento, mas eu costumo, acho que lidando muitos anos dentro do DML, do Departamento Médico Legal, a gente repensa muitos valores na vida. Então, eu me habilitei a colocar meu nome para a população capixaba ver se queria me eleger como senador, por acreditar naquilo que Martin Luther King disse, que o que mais assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. Então, eu acho que é muito comum a gente apontar, criticar, mas o que eu estou fazendo enquanto cidadão para melhorar a qualidade da sociedade que eu vivo? Ou seja, como que fica o direito coletivo em relação ao direito individual? Então, eu quero agradecer, me colocar à disposição e falar que eu estou muito feliz de estar aqui. Primeiro porque quando eu fazia meu curso de graduação em Direito, eu fui estagiar no Sindicato dos Metalúrgicos. Então, eu fazia, na época que fazia muita homologação de rescisão de contrato de trabalho, nas verbas resilitórias, dentro de um sindicato. E ali eu via, efetivamente, qual é a natureza de um salário para o trabalhador e para a sua família. Porque eu fico muito triste, já começando a falar nessa breve introdução, de que nós já viemos de uma reforma trabalhista perversa em 2017, que foi entrada no nosso cenário, na CLT, com o discurso de que ia gerar emprego, renda, alavancar a economia e que só aumentou o abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riqueza na mão de tão poucos. Então, essas são minhas palavras iniciais, mas que se for oportunizado, eu quero falar um pouco mais sobre a reforma de 2017, sobre a reforma da Previdência e sobre a medida provisória, que nós estamos vindo numa escalada de violação de direitos, que passa pela dignidade da pessoa humana. A Eide Cabeza, representando o MAT, que vai fazer as considerações finais aqui e que certamente daqui a pouco tem muitas perguntas para fazer. Eide, a palavra é sua. Afonso, eu até fiquei assim um pouco emocionada com a fala do senador, porque é tão difícil a gente ver um parlamentar falar dessa maneira, e até ele quase falou o que eu ia falar aqui, mas eu vou falar mesmo assim. Então, boa noite a todas e a todos que estão nos assistindo. Quero cumprimentar todas as valorosas e valorosos colegas que compõem esse movimento, né, em defesa da justiça do trabalho, em especial os integrantes do MAT, da AT São Paulo, a BRAT, OAB Minas Gerais, a MAT, SASP, Sintrajudes, FENADV, Grupo Prerro. Queria cumprimentar a minha colega de mesa, né, a combativa advogada doutora Vatéia Ferraz, e quero cumprimentar a Vossa Excelência. Me desculpe, senador, mas eu fiz a minha fala e eu pequei por colocar aqui Vossa Excelência, mas vou tentar falar senador ou Fabiano, como o senhor pediu. Eu quero cumprimentá-lo por sua solidariedade para com a nossa causa, pela gentileza e acessibilidade com que se dispôs a falar conosco. E eu queria quebrar só um pouquinho o protocolo e ressaltar, né, senador, que acompanhei a sua trajetória, nós todos aqui acompanhamos no Senado,
vimos a luta incansável na defesa do Estado Democrático de Direito e na busca por respeito à lei, à Constituição, e, em especial, aos direitos inerentes à dignidade da pessoa humana, pilar da nossa sociedade. Vossa eleição foi um marco frente ao cenário conservador do parlamento eleito. Acompanhamos de perto seu relato sobre a dificuldade enfrentada para que, junto ao seu companheiro, pudesse adotar seu filho. Confesso, senador, que nos emocionamos com seu relato. Mas é nessas adversidades que conhecemos aqueles que estão disponíveis para lutar pelos menos afortunados e pelos invisíveis. Muitos dos trabalhadores são invisíveis. A sua eleição foi um alento. A representatividade que o senhor desempenha no parlamento é semente para uma fatia muito grande de pessoas que passam por problemas muito similares aos seus. Conte conosco na busca de um Brasil mais justo, livre de preconceito e menos desigual. A minha primeira pergunta é, senador, como professor de Direito Penal e Processo Penal, delegado de polícia desde 1992, corregedor-geral do Estado do Espírito Santo, senador da República e defensor incansável do Estado Democrático de Direito, como Vossa Excelência se depara com os constantes ataques à democracia do país, aos direitos sociais e, em especial, ao direito do trabalho? Bom, muito obrigado, Eide, pelas palavras, e confesso que você me tocou com bastante emoção. Eu quero deixar claro para vocês que eu sou um fiel guardião da espinha dorsal do verdadeiro Estado Democrático de Direito, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. E eu tenho como premissa cumprir o disposto no artigo 37, que diz que, dentro dos princípios que regem a administração pública, um deles é a impessoalidade. Então, independente de quem seja a pessoa física que está chefiando o executivo, se fosse qualquer outro que fizesse esse verdadeiro vilipêndio dos direitos e garantias, tanto os individuais como os direitos sociais, mas também os direitos assegurados pelos contratos, pelos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, teria em mim a mesma força que eu tenho e coragem para lutar em defesa da manutenção dessa espinha dorsal desse verdadeiro Estado Democrático de Direito. Eu vejo com muita preocupação, e aí me perdoe, não quero levar para um lado ideológico ou partidário, mas eu vejo assim, que a população é que tem que refletir, porque todo poder emana do povo e é representado por seus representantes legitimamente eleitos no processo democrático eleitoral. Agora, a sociedade ela tem que verificar, porque contra fatos não há argumentos. Então, você vê um chefe do executivo participando de manifestação para fechar o Congresso Nacional e você achar isso normal, eu não posso me calar. E a população brasileira tem que ouvir isso, quer queira ou não, quer goste ou não. Admitir como razoável o presidente participar de manifestação para fechar o Supremo Tribunal Federal, eu não posso admitir isso. Negar a ditadura e prestigiar torturadores, isso eu não posso admitir isso. Participar de aglomeração indo contrário à Organização Mundial da Saúde, eu não posso admitir isso, porque o principal bem jurídico que tem que ser defendido por todos, mas principalmente pelo chefe do executivo, é a vida humana, o respeito à integridade física. Por isso que o abre alas do Código Penal, na parte especial, ele começa com os crimes contra as pessoas. É como se ele hierarquizasse os bens jurídicos. Primeiro, eu quero proteger a vida, seja intraútero, seja extraútero. Depois, a integridade física, patrimônio e assim sucessivamente. Então, eu não posso me furtar e me calar diante do ataque que ele faz, por exemplo, à Ordem dos Advogados do Brasil. Eu não posso me furtar isso.
E eu fico muito triste, aqui é um desabafo enquanto cidadão, quando eu vejo as pessoas efetivamente aplaudindo esse tipo de comportamento. Porque isso me faz lembrar o que eu estudei nos livros de Kant. Quando Kant, Immanuel Kant, instituiu o chamado imperativo categórico, em que ele diz, age de tal forma que seu comportamento se torne uma lei universal. Ou o utilitarismo de Stuart Mill. Olha, o que é bom? O bom é aquilo que você vai alcançar o maior número de pessoas. Os fins justificam os meios. Então, para combater a corrupção, vale quebrar o princípio da imparcialidade, o princípio de paridade de armas, vale você violar o artigo 8º da Declaração Universal de Direitos Humanos, vale você violar o Código de Ética da Magistratura. Olha, não posso me furtar. E quando eu vejo, mas isso me dá força, porque eu acredito muito em Deus. Independente do segmento religioso, eu amo uma frase que eu sempre vou falar, porque Platão falava que a sabedoria está na repetição. E eu vou repetir. A minha religião é o amor. E o meu Deus é o outro. Então, eu acho que a partir do momento, enquanto que as pessoas estão difundindo fake news, ódio, nós temos que estar usando as pedradas que eu estou recebendo, e não são poucas, para construir uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Para quem sabe um dia, o artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal, que é claro ao estabelecer que a União tem que instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades e conjunção aditiva, e da família, com saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário, higiene, e nós temos esse mísero salário de R$ 1.045, quando nós temos determinadas categorias que só de ticket de alimentação ganham R$ 1.200. Quando eu tenho funcionários aqui no Senado que ganham 20, 30, 35 mil reais. E aí nós viemos de uma reforma trabalhista de 2017 que instituiu o trabalho intermitente. Ele vai totalmente na contramão da essência do que é um salário para um trabalhador, porque o salário do trabalhador é como determina esse artigo 7º e o artigo 76 da CLT. A finalidade dele é esse. Então, quando nós, legisladores, nós que eu não estava aqui, graças a Deus, mas infelizmente passou, teve essa reforma trabalhista que instituiu o salário intermitente, ou seja, ganha pela hora trabalhada. Ele está violando o artigo 7º, inciso 4. Ele está violando o artigo 76 da CLT. Quando ali estabeleceu que a homologação de rescisão de contrato de trabalho, que antes era feito pela Delegacia Regional do Trabalho, pelo sindicato, agora passa a ser pelo empregador, é você colocar a galinha para o lobo tomar conta. Não tem como. Quando ele terceiriza a atividade fim, eu posso ter uma empresa, 2 funcionários, um ganhando um salário X, o outro salário X menos Y, porque foi terceirizado o trabalho, a atividade fim. Ora, então, aí veio com esse discurso de que ia gerar emprego e renda. Veio com esse discurso de que ia alavancar a economia. E hoje nós temos 70 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de pobreza ou extrema pobreza. Nós estamos com 459 municípios em situação de pobreza ou extrema pobreza. Agora, quando o presidente quer fazer um aporte, não para os mais pobres que mais precisam, mas para os banqueiros e para as grandes empresas, ele utiliza do instrumento chamado medida provisória, de relevância e urgência. Como ele fez um aporte, o Banco Central fez um aporte para os bancos de 1,3 trilhão de reais. Agora, para dar um auxílio emergencial para o povo que está morrendo, sem vez, sem voz, sem dignidade, sem nada, porque você pega o artigo 6º da Constituição, está lá, todos temos direito à saúde, e as pessoas estão morrendo nos corredores, mesmo antes dos hospitais públicos, mesmo antes da pandemia. Todos têm direito à educação. Pobre da família, cujo aquele jovem sonha em entrar numa universidade federal, porque se não for o sistema de cotas, ele não vai entrar. E agora nós tivemos que... O Senado teve que brecar para suspender o Enem. E aí eu ouço do ministro da Educação que o Enem não foi feito para corrigir desigualdade social, foi para selecionar os melhores. Se fosse para selecionar os melhores, ele não seria ministro da Educação.
Porque isso não é um comportamento de um ministro de Estado. Então você vê um constante ataque aos direitos sociais, aos direitos dos trabalhadores. E aqui eu quero enaltecer a justiça do trabalho. Me perdoe os demais, eu tenho amigos em todos os ramos e segmentos da estrutura do Poder Judiciário, do Ministério Público. A justiça do trabalho é aquele que tem um olhar muito mais humanizador. É humanizador. Se sensibiliza para se colocar na dor do outro, porque aquele salário, ele está lutando, qual o percentual das reclamações trabalhistas que estão lutando para recebimento de verba resilitória, que é um direito dele. E agora, com a precarização do trabalho, com a reforma trabalhista de 2017, com a reforma da Previdência, que foi um outro golpe no brasileiro, porque não abrangeu estados e municípios, não pegou todos os funcionários públicos, mas pegou justamente o trabalhador. E vocês sabem melhor do que eu, que é muito difícil o trabalhador no Brasil trabalhar de carteira assinada. A informalidade é o que está mapeando o Brasil. Prova disso é que agora, com esse auxílio emergencial, essas pessoas que estavam invisíveis passaram a ter. Essa estatística tem rosto, essa estatística tem história, essa estatística tem famílias, tem filhos, e que só agora estão sendo vistas. Por que sempre quem paga essa conta é o trabalhador? Aí vieram com a reforma da Previdência. Eu peguei estudo de várias universidades federais. 1 ano de carteira assinada, um trabalhador não fica com ela 1 ano. Ele fica de 5 a 7 meses. Então, para ele conseguir 40 anos de contribuição, 40 anos de contribuição, vai ser quase uma missão impossível para ele se aposentar. Então, esses ataques a esses direitos sociais, a esses direitos trabalhistas. Isso eu falei, você tem no trabalhista, mas eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente do Senado. O que está sendo feito com o Ministério do Meio Ambiente é inacreditável. E olha que é uma garantia constitucional. O artigo 225 diz que todos temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E ele acabou com a Secretaria de Mudanças Climáticas, ele acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento, ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental, ele criminaliza ONGs, ele reduz a participação da sociedade civil, o CONAMA, que tinha representatividade de todos os estados e dos povos originários indígenas, já não tem mais. Só em 2019, ele autorizou 503 tipos de agrotóxicos que mata, que lesiona, que ocasiona aborto e câncer. Eu fui visitar os Guaranis Kaiowás, eles estão sendo dizimados. Olha, eu não posso me furtar. Isso é um desmonte na área ambiental. Eu ouvi do ministro de Minas e Energias, eu convoquei ele, tem 796 minas de extração de minério no Brasil, não tem mina segura. Aí já teve desastre em Mariana, Brumadinho, Barão de Cocais, Cataguases, Miraí, só em Minas. Não tem como. Agora estão querendo extração de petróleo em terra indígena, extração de petróleo na cabeceira do Rio Amazonas. Nós vamos fazer... Onde que nós vamos? Então é necessário dizer essas coisas para que a população entenda. Porque ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar a sociedade. Isso eu falei no Ministério do Meio Ambiente. Agora, se você quiser que eu fale no Ministério da Educação, ele desmontou. O orçamento do Ministério da Educação, que era 128 bilhões, caiu para 103. Sabe por quê? Incompetência. Houve um empossamento de 4,3 bilhões no Ministério da Educação. Quando 27% das escolas públicas de ensino fundamental tem biblioteca, só 37% tem quadra esportiva e só 8% laboratório de ciência. Então, o resgate de R$1 bilhão da Operação Lava Jato, ele também não utilizou na educação. Então, há um empossamento, ele tirou verba de pesquisa, está nomeando reitores de universidades ou institutos federais de forma biônica. Não está respeitando lista tríplice. Não está respeitando a vontade da comunidade acadêmica. Se você pega o Ministério da Saúde, ele está acabando com o Ministério da Saúde. Não está colocando pessoas técnicas, me perdoe, as Forças Armadas têm seu valor para garantir a segurança nacional. Agora não pode lotear o primeiro e segundo escalão só com Forças Armadas. No Ministério da Educação, no Ministério da Saúde, Ciência e Tecnologia.
Então você vê que o ataque é constante, tanto às instituições como aos direitos, tanto os direitos sociais como os direitos trabalhistas. Então, eu não sei se eu me fiz entender de forma bem clara a minha crítica com relação a todo esse ataque que nós estamos presenciando. Olha, a reforma da Previdência ela foi perversa. Mais de 80% da pensão por morte, quem recebe é a mulher. Falar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, isso só está bonito no artigo 5º, 1 da Constituição. Agora vai para o mercado de trabalho que você vai ver qual é a igualdade. Digo até mais, até no concurso público é desigual. Ela entra em igualdade, mas para almejar os cargos de superintendência, de direção, quem domina são os homens. Em pensar que só em 1932 a mulher teve direito ao voto. Em pensar que com a Constituição de 88 a mulher teve assegurada a licença maternidade. E o que as empresas começaram a fazer? Exigir atestado de esterilidade, negativo de estado gestacional, ou não contratar. Até que surgiu a Lei 9.025 de 1995, criminalizando essa conduta. Mas de 88 até 95, quantas mulheres foram vítimas desse famigerado comportamento? Uma sociedade machista, preconceituosa, sexista, misógina, homofóbica. Não posso me furtar a isso. Contra fatos não há argumentos. Os fatos estão aí, doa quem doer, independente de partido A, B ou C. Eu tenho dados do próprio Sistema Único de Saúde de utilização de agrotóxicos. Como eu falei, eu fui visitar comunidades indígenas e eu vi, eles estão confinados. Os fazendeiros aplicam agrotóxico a 15 metros da escolinha indígena. Aquele agrotóxico vai toda a população indígena, eles ficam com febre, dor de cabeça, vômito e diarreia. Estão sendo dizimados. É essa a palavra. O Brasil, que sempre foi um exemplo na área ambiental, agora está sendo motivo de repúdio. Nem os nossos dados com relação ao Covid têm mais credibilidade. O que mais tem que acontecer para que a sociedade entenda que, infelizmente, na minha humilde opinião, nós estamos vivendo uma ditadura em plena democracia? Porque um chefe do executivo que participa de movimento para fechar o Congresso, participa de movimento para fechar o Supremo Tribunal Federal, ataca a Ordem dos Advogados do Brasil, ataca a imprensa. Eu nunca vi isso na minha vida. Os veículos de comunicação não estão querendo cobrir o Planalto por ataque, por medo, por respeito à sua integridade física. E agora, mais de 80% das pensões por morte é atribuída à mulher, claro. Vai ver essas mães, coitadas, que elas não têm até 5 anos de idade onde deixar o seu filho numa creche. Aí elas deixam de trabalhar para ficar tomando conta de casa. Essa é a realidade. E aí, quando o marido morre, que ela vai receber, já não vai receber o que recebia, que era integral. Até os deficientes. E a gente aprende no banco da faculdade que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem, gênero, pessoa com deficiência ou idoso. Infelizmente, traçando um perfil sociológico do Congresso Nacional, definitivamente, o Congresso Nacional não representa o povo. O Congresso Nacional representa castas. Os policiais elegem um policial, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria. Os médicos elegem um médico, ele vai lutar pelos interesses daquela categoria. Mas a grande massa da população brasileira, de pobre, desdentado, desvalido, sem vez, sem voz, sem saúde, sem educação, sem trabalho, sem nada, esses não têm representatividade nenhuma. Esse sofre o rigor das leis impostas pela camada economicamente mais favorecida. Definitivamente, esse não é um governo dos pobres. Não é um governo das mulheres. Não é um governo dos negros. Não é um governo dos povos indígenas, dos quilombolas, dos deficientes, dos idosos. Esse é um governo de banqueiros e de grandes empresários. Nem de pequenos empresários ele ajuda. Que é quem mais alavanca a economia. É quem mais sustenta o mercado de trabalho. Agora, esse governo não é... E o Congresso não representa efetivamente o povo. Outro dia eu falei no plenário. Mais uma vez, nós estamos aqui, brancos, ricos, homens e engravatados, decidindo a vida de milhões de pobres. Não pode passar para a Ava.
Eu estou apaixonada pelo senador só. Doutora Avatéia Ferraz, representando a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, boa noite, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, senador. Muito obrigada pela exposição. Concordo plenamente com o que o senhor disse. Realmente não vivemos um estado de normalidade. E eu tenho agora alguns questionamentos ao senhor sobre a MP 936, né? Embora sob o pretexto de modificações temporárias para movimentar a economia do país e gerar empregos, as medidas provisórias 905, que foi revogada pela 955, né? 927 e 936, propuseram verdadeiras reformas na legislação trabalhista do país e de maneira definitiva. Na opinião de Vossa Excelência, essa é a melhor estratégia para gerar empregos e lidar com o estado pandêmico? Não, definitivamente não é. O que eu acho, esses dias eu também defendi. O artigo 153, inciso 7º, salvo engano, da Constituição Federal, diz que a União tem que instituir imposto sobre grandes fortunas. Isso está desde 1988. Quer dizer, a concentração de riqueza está na mão de poucos e não se regulamenta o imposto sobre grandes fortunas. Esse era o momento para estar fazendo isso. O artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal, também fala na capacidade tributária. Quem mais ganha, mais contribui. É a alíquota tributária. Então, se você quer efetivamente gerar emprego, manter... Engraçado, vocês me perdoem, aqui vamos abaixo. Essa medida provisória, ela possibilita a redução do salário em até 70%. Isso está violando o artigo 7º, inciso 4, que diz que isso não pode acontecer. Irredutibilidade de vencimento. Ela permite suspensão de jornada de trabalho. Suspensão do contrato de trabalho. Ela está violando o inciso 13 do artigo 7º. Nós entramos pela Rede de Sustentabilidade até com uma ação direta de inconstitucionalidade e que o ministro Ricardo Lewandowski concedeu a liminar, mas depois o plenário derrubou. Mas o que nós podemos fazer, nós estamos fazendo. Nós estamos de forma incansável, lutando para manutenção, porque para conseguir direitos é difícil, agora para perder é uma facilidade. Ainda mais nesse momento. Então, quando eu vejo essa reforma trabalhista que foi em 2017, essa reforma da Previdência que foi em 2019, agora vem com essa medida provisória, estabelecendo até mesmo um acordo entre o patrão e o empregado se sobrepor à lei, eu não consigo entender como razoável, como eu não consigo entender como que o Congresso não enxerga o óbvio. Mas eu sei por que ele não enxerga o óbvio. Porque ele não representa a população. Ele não representa as pessoas que precisam do trabalho. Eu aqui em Brasília, eu pego o Uber quase todo dia. E todos eu questiono. Você tem quantos anos? Os mais novos trabalham de 14 a 16 horas por dia. Os de meia idade trabalham 10, 12 horas por dia. As mulheres motoristas de Uber, se ficar grávida, se adoecer, elas não têm nenhum amparo. E nós achamos isso bonito porque nós vamos alavancar a economia. Você quer alavancar a economia? Eu vou te dar exemplo. Institui imposto sobre grandes fortunas, como manda a Constituição. Aumenta a alíquota tributária de acordo com o manda o artigo 145, parágrafo 1º. 200 empresas, 50 empresas do agronegócio devem em tributos à União 200 bilhões de reais. Executa esse dinheiro. Refinanciamento de dívida, só em 2019, 376 bilhões de reais. Aporte do Banco Central para os bancos, 1,3 trilhão de reais. E nós temos esse mísero salário que está violando tanto o artigo 76 da CLT, mas também o artigo 7º, inciso 4. Volto a falar. Por que nós não damos efetividade a isso? Porque pelo DIEESE o valor do salário mínimo tinha que ser mais de 4 mil reais. Agora, como eu vou achar razoável? Olha, vocês me perdoem o desabafo, mas o primeiro dia que eu assumi como senador aqui, eu já achei um absurdo, porque aqui é a casa do povo. Mas se você vier aqui, você não pode entrar no mesmo elevador que eu uso? Elevador? Não posso. Gente, mas
poder não emana do povo? Aqui não é a casa do povo? Aqui se criminaliza a pobreza. E eu explico. Funcionários efetivos não passam pelo sistema de detector de metais. Funcionários comissionados não passam pelo sistema de detector de metais. Agora, os terceirizados, que menos ganham, passam pelos detectores de metais. Porque aqui, assim como o Estado criminaliza a pobreza, eu fui utilizado pelo Estado como delegado de polícia por 27 anos para agir de forma contundente só contra o pobre, afrodescendente, semi-analfabeto. E se você traçar o perfil socioeconômico da população carcerária, é de pobres, afrodescendentes, semi-analfabetos. E aqui eu não quero fazer apologia ao crime, mas quando alguém pratica um furto aqui em Brasília, artigo 155, subtrair para si ou para outra coisa alheia móvel, pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Você tem uma vítima determinada. Agora, quando um político desvia a verba da saúde, ele está matando milhões de pessoas, uma universalidade de pessoas. Ele está violando um direito fundamental, um direito humano essencial, um direito constitucional expresso no artigo 6º. Quando um político desvia a verba da educação, ele está matando o sonho de milhões de jovens. Então, é necessário que essas coisas tenham que ser ditas. É necessário que as pessoas efetivamente assimilem isso. E eu estou falando isso com toda transparência com vocês, volto a falar, porque eu sempre vi na Justiça do Trabalho e vejo, e vou morrer lutando pela defesa da Justiça do Trabalho. Quando eu vejo alguém se movimentando, falando em acabar com a Justiça do Trabalho, aquilo eu fico arrepiado. Por quê? Porque eu não consigo entender de onde se vem esse comportamento neoliberalista, esse comportamento de Estado mínimo. Eu quero ver esses neoliberalistas, Estado mínimo, agora eles estão vendo o valor que tem o SUS. Agora eles estão vendo, porque Estado mínimo é um menor número de médicos nos hospitais, é um menor número de enfermeiros, de auxiliares de enfermagem, de técnicos de enfermagem, de bombeiros, de policiais. Ah, mas a segurança pública é direito de todos, dever do Estado. Está lá no artigo 144 da Constituição Federal. E nós temos um dos países mais violentos do mundo. Na população LGBTI, todos os direitos alcançados, nenhum foi por lei, porque o Congresso ficou deitado eternamente em berço esplêndido. Todos os direitos, direito à adoção, casamento, nome do uso social, equiparação à homofobia, ao racismo, todos os direitos de colocar o companheiro ou a companheira como dependente no INSS, de declarar imposto de renda em conjunto, direito à adoção, direito ao casamento, todos esses direitos foi por decisão judicial. Porque o Congresso Nacional se furta, se apequena, se intimida, coloca por debaixo do tapete aquilo que está aí, que a sociedade clama, que ele tem que enfrentar. Porque se nós formos eleitos políticos, se não for para debater esses temas, então o que nós estamos fazendo aqui? Agora, eu não posso achar, eu não quero deixar minha digital em cima de tantas violações, como não deixei minha digital nessa reforma, famigerada reforma da Previdência. Como, graças a Deus, eu não estava aqui com a reforma trabalhista. E sabe-se Deus o que vem por aí. Eu, como presidente da Comissão do Meio Ambiente, tenho projeto aí para acabar com licença ambiental, ou autorizar licença ambiental tácita. Quer dizer, onde que nós vamos parar? Então, me perdoe o desabafo, doutora Abateia, eu só estou querendo sempre me colocar à disposição de vocês de forma muito transparente. Quem me conhece sabe disso. Eu nunca fui político. Volto a frisar, eu amo ser servidor público. Agora dói, porque a grande maioria dos servidores públicos exerce um munus público. Quando você vê um ministro da Economia chamar o servidor público de parasita, quando você vê um ministro da Economia falar que já botamos uma granada na bomba, no bolso dos servidores, me dói. Porque exige desses servidores, denunciem nas corregedorias. Agora, se para o servidor que já tem uma situação melhor, tá assim, você imagina para o trabalhador.
Vocês sabem, como eu disse, dos motoristas do Uber, eles não têm assistência nenhuma. Outro dia eu peguei com um de meia idade, que ele estava do lado fora do carro, se esticando com dor na coluna. Por quê? Porque não tem assistência nenhuma. Não tem repouso semanal, não tem hora extra, não tem facção gratificada, não tem licença de absolutamente nada. Esse é o estado mínimo. Eu quero um estado máximo. Eu quero um estado que garante esses direitos expressos na Constituição Federal. Porque a letra da lei não pode ficar deitada eternamente em berço esplêndido. Não pode ficar morta. E ela está morta quando diz, no artigo 7º, inciso 4, que a União tem que instituir um salário mínimo digno, capaz de suprir as suas necessidades da família, com saúde, educação, habitação, moradia, lazer, vestuário, higiene, etc, etc. Ela está morta quando ele não institui imposto sobre grandes fortunas. Ela está morta quando fala que todo mundo tem direito à saúde e as pessoas estão morrendo nos corredores hospitais públicos. Ela está morta quando as pessoas têm direito à educação e elas não têm acesso às universidades. Então, eu quero, mais uma vez, me colocar à disposição de vocês para que eu possa, humildemente, contribuir em defesa desse Estado Democrático de Direito que eu luto e morrerei defendendo. Obrigado, senador. Doutora Vatéia, tem alguma colocação? Concordo com o senador, e esses projetos todos, eles violam a dignidade humana, né, que está no artigo 1º da Constituição, não está erradicando a pobreza, na verdade, e isso vai gerar um impacto na economia monstruoso, porque só essa falta de visão de política pública que eles têm, eles estão afundando a economia, porque a partir do momento que o trabalhador tem 70% de redução salarial, ele não vai cumprir com seus compromissos e também não vai comprar. Então, o Estado não vai, o Brasil não vai gerar riqueza. É um engano. Definitivamente não vai. Obrigado, doutora Vatéia. Obrigado, senador. Doutora Eide, eu acho que a senhora tem outra pergunta para o senador. Por favor. Libera o áudio, doutora Eide. O áudio não está liberado. Pronto. Obrigado. Está me ouvindo? Perfeito. Fabiano, nós contamos com essa defesa apaixonada do Estado Democrático de Direito, agora na votação da MP 927, que está passando por muitos absurdos, inclusive permitindo que o profissional da área da saúde trabalhe mais de 12 horas e sabe Deus quando ele vai ter a compensação dessas horas. Veja, o mundo inteiro lutando para ajudar o trabalhador, e o Brasil e o parlamento para prejudicar o trabalhador. Isso a gente tem que reforçar e tem que, como o senhor falou, abrir o olho da população. Também queria lembrar aqui que muitas pessoas falam do servidor público. Aí eles visualizam um ministro, um juiz, um delegado, que tem sua importância, todos têm sua importância. Eu sou filha de servidores públicos, eu advogo para servidores públicos. Mas quando você fala do profissional da área da saúde, a enfermeira, o auxiliar, ele trabalha em 2 empregos. O policial, ele trabalha, embora ele, em que pese ele não poder, ele trabalha em 2 empregos, ele faz o bico. A professora, ela trabalha em 2 empregos, então ele é servidor público, mas ele tem que trabalhar a exaustão para ter o mínimo, né? O mínimo do mínimo. E aí vem essa falácia de que servidor público não gosta de trabalhar, que servidor público é isso, é aquilo, que ganha bem, que tem estabilidade. Pelo amor de Deus, gente, o que está acontecendo? Não é assim, né? Eu queria que o senhor falasse, aproveitar esse espaço, sobre a proposta de lei 2.564 de 2020, que pretende instituir o piso salarial desses profissionais que são os profissionais da enfermagem, né? E aproveito aqui a minha fala para agradecer esse pessoal que está, a despeito de todas essas coisas que estão fazendo com eles e que está acontecendo no Brasil desde muito tempo, em especial desde a reforma trabalhista, que gerou 14 milhões de desempregados, 40% da população no trabalho informal, os Uberes, essas coisas que o senhor acabou de falar. Como é essa lei? Se o senhor pode falar para nós sobre ela.
Bom, na verdade, é para corrigir uma injustiça. Esses dias eu falei aqui no plenário do Senado, todos os senadores falando assim, os profissionais da saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem, são heróis sem capa, mas vestidos de branco. Sim, o que nós estamos fazendo para dar dignidade? Porque a dignidade profissional passa necessariamente por uma dignidade salarial. Eu vi um edital numa prefeitura para contratar enfermeiro, graduado em enfermagem, para trabalhar 40 horas semanais, para ganhar um salário mínimo. Olha, eu não tenho como você falar isso. Então, olha, nós temos aqui mais de 200 enfermeiros já foram mortos com a pandemia. Mais de 45 mil mortos no Brasil, num todo. Mas a quantidade já chega a quase 17, 18 mil de profissionais de enfermagem que foram acometidos com esse Covid, que estão expondo sua vida e levando para casa. Expondo seu filho, sua mãe, seu avô, seu tio. Então, o que eu fiz foi justamente cumprindo, mais uma vez, o artigo 7º, inciso 5. O artigo 7º, inciso 5 diz que são direitos do trabalhador piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho. Pô, eles estão lidando com a vida, o principal bem jurídico que é a vida humana. E vocês me perdoem, nem sem todos os profissionais da área da saúde. Nós sabemos que há uma desigualdade gritante. Você pega um salário de um técnico de enfermagem que chega a ganhar menos de um salário mínimo, que faz todo o trabalho pesado de um auxiliar de enfermagem, de técnico de enfermagem, de uma parteira, de um enfermeiro, para ganhar um salário mínimo, piso, eles ganham de 2 mil a 4 mil reais. Então, eu coloquei efetivamente um salário que equivale a 7 salários mínimos, e aí eu fiz a graduação entre 75% e 50%. Eu acho que é o mínimo que deveria se fazer, porque dinheiro tem. Não tem como falar que não tem dinheiro, porque dinheiro tem. Como teve um dinheiro para o Banco Central fazer um aporte de 1,3 trilhão para os bancos, para estabelecer que nos contratos internacionais os juros dos bancos só vão ser efetuados em 2021, para isenção de impostos para o agronegócio. Quer dizer, para atender quem mais ganha, o poder público é eficiente. Para garantir a dignidade da pessoa humana, que é um elementar, isso é vilipendiado, isso é tratorado. E muito bem a doutora Eite falou, quando ela falou dos funcionários públicos, que as pessoas só visualizam aqueles poucos, aquele percentual mínimo de que ganha salários elevados. Agora, a grande maioria não é assim. E eu fui policial, eu sou policial. Quantos que eu sei que fazem isso? Trabalham à noite, perdem noite, 24 horas. Como que fica a qualidade de serviço? Eu fui corregedor-geral do Estado. Eu me doía quando eu tinha que fazer lá, chamar um enfermeiro para ele optar entre os cargos, porque ele estava trabalhando em 2 lugares e não podia. Porque aí quantas que eu vi saindo chorando da corregedoria? Isso é um Estado humanizador? A gente tem que ter a sensibilidade de se colocar na dor do outro. Olha, meu amigo Afonso, doutora Eide, doutora Vatéia, doutor Afonso, eu dou muito valor à vida. Essa vida da gente é muito curta. Eu estou aqui, eu não sei se eu vou estar aqui amanhã ou daqui 1 hora. Mas qual foi a digital que eu deixei nessa sociedade? O que eu fiz para que nós tenhamos uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, para quem sabe um dia todos seremos iguais perante a lei? Para quem sabe um dia todos esses direitos sociais e individuais expressos no artigo 5º, 6º, 7º da Constituição Federal ganhem vida e não fiquem efetivamente adormecidos como estão? Agora, eu não posso achar razoável, quando eu falo que o Estado criminaliza a pobreza, eu não vejo a polícia, e falo com propriedade, como delegado, eu não vejo a polícia dando revista pessoal em playboys, em bairros nobres.
Mas eu vejo a polícia fazendo isso diuturnamente nos bairros com bolsões de pobreza, que tem esgoto a céu aberto, que não tem água potável, que não tem iluminação pública, que o IDH é baixíssimo, que as relações familiares são desmanteladas, que a segurança pública é inexistente, como se o pré-requisito para ser criminoso fosse ser pobre. Aqui no Senado, como eu exemplifiquei na revista pessoal, se criminaliza a pobreza. Eu oficiei o Ministério Público do Trabalho para que fizesse alguma coisa, porque na primeira semana que eu tomei posse, eu oficiei a mesa diretora do Senado para acabar com o elevador privativo, para acabar com... Ou todo mundo passa no sistema de detector de metal, ou ninguém passa. Todos somos iguais perante a lei. César Lombroso, no livro O Homo Delinquente, ele falava que o criminoso é nato. O tamanho da testa é criminoso, o formato do nariz, o formato da orelha. O Estado reproduz o Lombroso. O Estado reproduz o Lombroso quando ele faz essa revista pessoal só nos bairros pobres. Quando ele só aborda pessoas negras. Quando os crimes que maior prejuízo ocasionam ao país são os crimes de sonegação fiscal, crimes contra a ordem tributária, crimes contra o sistema financeiro, crimes de colarinho branco, corrupção ativa, corrupção passiva, compulsão, peculato. E qual o percentual da população carcerária dessas pessoas que estão detidas? Nenhum. É quase que ínfimo. As cadeias estão lotadas de pobres. Pobres criminalizadas pelo próprio Estado. Pobres discriminadas pelo próprio Estado. E isso nós não podemos negar. Isso nós temos que estar falando constantemente. Nós temos que estar verbalizando isso. Nós temos que estar contagiando as pessoas. Que se elas não aprendam por educação ou por bom senso, que aprendam por osmose. Mas vai ter que aprender. Porque essa é a função da sociedade. Volto a falar, ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas é transformar a sociedade. E a gente transforma a sociedade no local do trabalho, nos espaços públicos, dentro da igreja, na escola, em casa, é no dia a dia. E, infelizmente, eu vejo uma sociedade, muitas vezes, apática, indiferente, ou pior, que reverbera aquilo que Thomas Hobbes falou na obra Leviatã. O homem é mau por natureza, é lobo do próprio homem. Porque quando eu vejo as pessoas batendo palma para violações constantes, golpes constantes, nessa espinha dorsal que é a Constituição Federal, isso me assusta. Me assusta enquanto ser humano. Me assusta enquanto cidadão. Me assusta enquanto senador. Mas eu espero que o Senado tenha dado e tenha a coragem de dar uma resposta muito mais eficiente, muito mais humanitária, e sensibilizar, e sempre olhar para o mais vulnerável. Se você me perguntasse assim, Contarato, qual o seu sonho como senador? Eu sonho em diminuir o abismo existente entre os milhões de pobres e a concentração de riquezas na mão de tão poucos. Assim como Martin Luther King teve um sonho, eu também tenho um sonho. Eu sonho um dia em que eu não vou ser julgado por minha orientação sexual. Em que meu filho não vai ser julgado por ser negro. Em que minha irmã não vai ser julgada por ser mulher. Ou idosa, ou deficiente. Ou por ser índio, ou quilombola. Eu tenho um sonho de que todos sejamos respeitados pelo simples fato de sermos seres humanos e vivermos na mesma sociedade. Parabéns, senador. Os comentários aqui são... as pessoas estão emocionadas aqui com a sua fala e a participação está bem grande. Eu queria agradecer a participação de todos vocês que estão aqui conosco em todos os canais, Facebook, Instagram, YouTube, nos canais de YouTube do MAT, da MAT, da AT, do MDJT. Obrigado pela sua participação. Senador, eu sei que o senhor tem horário. Será que conseguimos mais uma pergunta? Pode sim. Podemos? Então eu gostaria de passar a palavra, muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra então para a doutora Avatéia Ferraz, que tem aí certamente uma boa pergunta para o senador. Por favor, Ava.
O microfone não está aberto. Perfeito, agora. Senador, em decisão recente, o STF permitiu a negociação individual do contrato de trabalho entre trabalhador e empregador durante a pandemia, em algumas faixas salariais. Tal decisão afronta a constitucional fundamentada no princípio da isonomia, onde todos os trabalhadores devem ser tratados da mesma forma. O senhor já explanou um pouco sobre isso. Há alguma chance de nós modificarmos isso por algum projeto de lei, ou do Senado, ou da Câmara, ou Vossa Excelência entende que, por hora, não? Olha, eu tenho aprendido que aqui no Senado as coisas não caminham na rapidez que a gente almeja, né? Então, óbvio que se depender, por exemplo, de mim, de fazer uma elaboração de um projeto de lei, eu me coloco à disposição de vocês podem aí me ajudar, Fabiano, vamos mudar isso aqui. Mas eu não vejo isso se desenhando na atual composição do Senado. Eu entrei com um sonho de que houve uma renovação significativa, salvo engano, foi mais de 80% das cadeiras de senadores que foram renovadas aqui no Senado, nessa vez que foram eleitos 2 senadores por cada estado. E naquela ocasião eu falei assim, poxa, a sociedade entendeu que o voto tem um preço, o valor do voto é o valor da saúde, da educação, da geração de emprego e renda, de uma carga tributária justa. Só que, infelizmente, eu estava com essa esperança de que a sociedade estava cansada com os mesmos resultados. Mas não basta ser novo na política, como eu sou, se você se deixa contaminar pela prática da velha política. Aí você não está trocando 6 por meia dúzia, você está trocando 6 por 5. Então, o que eu vejo é que, infelizmente, mesmo com essa renovação de 80%, nós não empreitamos pautas de extrema relevância para a população brasileira. Como eu falei, instituir imposto sobre grandes fortunas. Como essa violação que foi feito, que foi uma verdadeira reforma trabalhista agora e lá também com a reforma da Previdência. Então, nós entramos com ação direta de inconstitucionalidade contra isso, porque está violando o artigo 7º, inciso 13, que fala que isso só pode acontecer por convenção coletiva, ou acordo de trabalho por convenção. Então, foi violado isso. Foi dada a liminar e que depois foi cassada essa liminar, foi derrubada essa liminar. Então, o que eu puder fazer, vocês estão me conhecendo hoje, mas meu mandato é extremamente participativo. Pode mandar lá no meu Instagram, Fabiano Contarato. Ô, Contarato, tem uma sugestão assim. Nossa, eu sou extremamente acessível a isso. Então, o que eu puder fazer, pelo menos a gente tem que caminhar. Nós temos que caminhar. Agora, nós vivemos num momento extremamente delicado. Por exemplo, esse ano, a população LGBTI teve o direito, olha só, de doar sangue. Porque até então não podia. O que faz o meu sangue ser diferente do de vocês ou de qualquer outra pessoa. Isso foi decisão do Supremo. A Anvisa continuou impedindo. Eu tive que entrar com uma reclamação no STF, e aí saiu a decisão ontem, mandando cumprir imediatamente. Então você vê como que momento que nós estamos nesse Estado democrático de direito com essa constante violação. Eu vejo assim, os trabalhadores já vêm numa escalada de perda de direitos, desde 2017. E isso está vindo de forma muito avassaladora, sempre com o mesmo discurso, o mesmo canto da sereia. Nós temos que alavancar a economia, nós temos que gerar emprego e renda, mas não é isso que está acontecendo. 70 milhões de brasileiros estão em situação de pobreza e extrema pobreza. Nós temos mais de 22 milhões de desempregados ou subutilizados. Não é isso que está acontecendo. Quem alavanca a economia são os microempresários. E que não estão tendo apoio de ninguém, de absolutamente ninguém. Eu pergunto, o que os bancos estão dando de contrapartida nesse momento de pandemia? Enquanto que outros países editam medidas provisórias ou lei para proibir
demissão nesse período de pandemia, para proibir redução de salário ou jornada de trabalho, o Brasil vai na contramão. O Brasil estimula a redução em 70%, a redução da jornada de trabalho, a suspensão do contrato de trabalho. Ou seja, ele está aumentando o número de pessoas que estão em condição de miserabilidade. Então, o que depender de mim de fazer um projeto, sim, mas eu não sou... Eu não vou ter a... Não é perversidade, eu não vou ter a ingenuidade de falar que isso vai passar com a velocidade que eu quero. Porque você tem que fazer todo um trabalho de convencimento. Você vê, você está tirando direitos de deficientes físicos. Você está tirando direitos de mulheres pensionistas. Esse projeto de lei que eu fiz dos auxiliares de enfermagem, sabe quantos profissionais de técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem nós temos no Brasil? Quase 2,5 milhões. 83% são mulheres. Até isso eu estou falando com as senadoras, para sensibilizar. Falando assim, olha, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Mas será que somos iguais em direitos e obrigações? Se a mulher só teve direito ao voto em 1932? Se a mulher... Gente, eu fui relator na Comissão de Constituição e Justiça de um senador que queria acabar com a participação das mulheres nos votos. Porque nós temos uma lei que fala 30% um gênero e 70% por outro. Ele queria acabar. Graças a Deus eu votei pela rejeição e foi aprovada a rejeição e apresentei um projeto para garantir a paridade. 50% de homens, 50% de mulheres. Como apresentei uma PEC para que o único do Ministério Público, de todos os Ministérios Públicos, Ministério Público do Trabalho, Militar, Ministério Público dos estaduais, todos eles são eleitos por lista tríplice. O único que não é o Procurador-Geral da República. Apresentei uma PEC, um projeto de emenda constitucional, para fazer isso. Agora, eu acho que, infelizmente, quem está pecando muito nesse momento, nesse contexto, além do presidente, que eu não tenho dúvida, mas eu acho que o Congresso Nacional podia ter a humildade, porque eu acho que uma das melhores virtudes do ser humano é a humildade, e um dos piores pecados, a vaidade. Ele ter a humildade de entender de que nós estamos aqui para representar 220 milhões de brasileiros e brasileiras que clamam por uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, clamam por um emprego, e não por um salário intermitente. Estabelecer salário intermitente? Qual a natureza do salário? Que dignidade da pessoa humana? Onde está a preservação do principal bem jurídico? Então, eu acho que o Congresso Nacional precisa, urgentemente, fazer sua meia-culpa, ou ela inteira, para efetivamente ter um comportamento de acordo com o que determina a Constituição da República Federativa do Brasil. Obrigado. Obrigado, senador. Olha, os comentários aqui são emocionantes, né? O senador é um coração que fala. Compartilhe dos seus sonhos, senador. Prazer imenso em conhecer a pessoa linda que é. Parabéns, senador, por mais políticos assim. Com o ilustre senador existem outros parlamentares, precisamos ver. Ouvir o senador hoje me deu esperança de que ainda temos políticos comprometidos com o povo. Com o senador a esperança vive. Parabéns a todos, muito obrigada por manter viva a nossa esperança de melhoria dos nossos direitos como trabalhadores possam ser preservados e principalmente que não acabem com a CLT, com a Justiça do Trabalho. De fato, os comentários aqui são emocionantes. Nós vamos partindo já para o final do nosso debate. O senador reservou na agenda 40 minutos para a gente e nós até já ultrapassamos. Então eu gostaria de passar a palavra para a doutora Eide Cabeza para fazer as suas considerações finais. Depois eu passaria para a doutora Ava e, por fim, eu gostaria que o senador fizesse as suas considerações. Então, doutora Eide, por favor. Senador, muito obrigado pela sua fala. Como eu falei no início, é difícil a gente encontrar parlamentares que falem e que entendam que a Justiça do Trabalho tem o seu papel, a sua função social. É nela
que os empregados e os empregadores também vão reparar os erros, né, equilibrar, né, qualquer contenda nessa relação. O movimento em defesa da justiça do trabalho, Fabiano, se deu por conta de uma fala. Eu vi alguns comentários que não é para falar do presidente, mas ele nasceu por uma fala do presidente que, em sua primeira entrevista, disse que extinguiria a Justiça do Trabalho, como fez com o Ministério do Trabalho. Então, assim, nós todos aqui, todas as entidades, nós estamos tentando uma aproximação com o parlamento, porque a gente encontrou uma abertura para isso somente nesse momento. No começo, o senhor sabe muito mais do que eu, não tinha essa abertura, né? E quando da reforma, a derrocada aconteceu antes, teve a lei da terceirização, várias coisas foram acontecendo com o trabalhador. Não foi só depois da reforma, mas a reforma foi o golpe fatal. E agora essas MPs, nem se fala sobre isso. E a gente fica aqui tentando, de alguma maneira, dialogar com o parlamento e falar para a população, para os nossos clientes, para os servidores, para todo mundo que está ouvindo, o que está acontecendo. Amanhã pode ser que não tenha mais a Justiça do Trabalho. Não, mas vão acabar os conflitos trabalhistas? Os empresários vão parar de pagar essas pessoas? Não vai acabar, entendeu? Então, não adianta querer acabar com o hospital para você não ter mais pacientes, né? Então, eu acho que toda fala do senhor converge para esse fato, e também é o nosso propósito. Às vezes a gente é muito apaixonado, eu sei disso, e quem está de fora pensa que a gente está do lado da direita ou do lado da esquerda, mas nós não estamos. Nós todos estudamos direito e a gente defende a lei. A gente só quer que a Constituição seja aplicada também para a população mais carente, que é o que o senhor falou. E nós aqui do movimento também só queremos isso, que a lei seja aplicada e respeitada e que a justiça do trabalho, que tem a sua função social, seja resguardada por todos nós, advogados, trabalhadores, servidores e juízes do trabalho, tá bom? Eu agradeço demais e o senhor foi muito acessível mesmo e eu espero, faço votos que a gente esteja sempre juntos. Conte também conosco, inclusive nesse papel de convencer aqueles, eu tenho certeza que não são todos que estão com a má intenção. Algumas pessoas confiaram no discurso neoliberalista, entendeu? Elas confiaram, acharam que ia dar certo. Veio uma pandemia e mostrou que esse discurso caiu por terra, não existe, né? E aí, se tem alguém ainda em dúvida, nós aqui todos estamos à disposição, todas as entidades, para sanar essas dúvidas e para tentar esse papel que o senhor está falando, de convencer um a um da importância dos direitos trabalhistas e dos direitos sociais. Tá bom? Muito obrigado e tudo de bom. Eu desejo uma vida muito boa para o senhor, tá bom? Força aí. Obrigado, doutora Eide. Passo a palavra para a doutora Avatéia Ferraz para fazer suas considerações finais. Obrigada, senador. Nós agradecemos o seu apoio, o seu trabalho e temos esperança que o parlamento vai se transformar. E gostaria de falar um pouco sobre o capitalismo, né? O capitalismo, como sistema econômico, político, social, alimenta-se de conflitos, colocando empresa, empresários de um lado e de outro. Um enorme contingente de trabalhadores com baixos salários e milhões de desempregados que sobrevivem nesse momento de pandemia com R$600. Isso para aqueles que tiveram acesso ao benefício governamental. Buscando mitigar essa lógica perversa, onde poucos ganham muito e muito poucos ganham quase nada, que existem sistemas de proteção social, distribuição e transferência de renda para essa população desfavorecida, onde a justiça do trabalho ocupa um espaço de grande relevância no Brasil. O movimento em defesa da justiça do trabalho conta com o senhor, senador, e com todos os seus pares, na luta em defesa intransigente da justiça do trabalho, dos direitos humanos, dos trabalhadores e do Estado social de direito tão fundamental para a nossa democracia. Conte conosco e juntos somos mais fortes. Obrigada pela participação. Obrigado, doutora Avatéia. Senador,
Passo a palavra ao senhor. Bom, eu quero agradecer imensamente, eu estou muito feliz de ter participado com vocês, quero que vocês tenham a plena convicção de que eu sou muito transparente, eu sempre pautei minha vida assim. Queria falar um pouquinho de mim, só um pouquinho só, não por vitimismo, por favor, mas eu venho de uma família muito pobre, meu pai era motorista de ônibus, puxou ônibus por 40 anos, eu sempre estudei em escola pública, e no meu estado só tinha uma escola técnica, que hoje é o Instituto Federal, hoje tem 22. E quando eu passei na escola técnica, eu lembro que minha mãe chorando falou assim, meu filho, se for necessário, a gente vende nossa casa para você estudar. Por que eu estou falando isso? Quando você vem de uma família assim, a ocasião não faz o ladrão, revela. Quando você vem de uma família assim, não tem lei ordinária, constitucional, infraconstitucional, decreto, regras, tratados, que não seja sedimentado em cima de um comportamento ético, em cima de um comportamento moral. Então, eu quero aqui mandar um beijo bem forte para todos os trabalhadores. Para todos os trabalhadores que estão na informalidade. Para todas essas pessoas que sonham em ter um emprego. Para que todos os jovens que têm o sonho de ter uma carteira assinada. Para todas essas meninas, esses jovens, que quando eu olho nos olhos, vejo os olhos brilhando, e que elas têm um sonho, e que nós somos responsáveis por concretizar esses sonhos. Eu quero também pedir perdão, em nome do parlamento, por tantas violações aos direitos dos trabalhadores. Eu me envergonho disso. Eu não tenho procuração deles, mas eu tenho a hombridade de pedir esse perdão. Eu acho que eu caí no direito por acaso, porque eu sempre amo poesia, amo literatura. É uma das coisas que eu mais amo na minha vida. E eu vou finalizar, como de costume, declamando para vocês e para todo mundo que nos acompanhou, um dos poemas que eu mais gosto, que é de Mário Quintana, que fala justamente no tempo. A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, já não sabemos mais por onde andam os nossos amigos. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, já passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia uma oportunidade, eu nem olhava o relógio. Eu seguiria sempre em frente, iria, jogando pelo caminho a casaca dourada e inútil das horas. Eu seguraria todos os meus amigos, que já não sei onde e como estão, e diria, vocês são extremamente importantes para mim. Eu seguraria o meu amor, que está há muito à minha frente, e diria, eu te amo. Dessa forma eu digo, não deixe de fazer algo que goste, devido à falta de tempo. Não deixe de estar com quem você ama, ou de fazer algo por puro medo de ser feliz. A única falta que será desse tempo, que infelizmente não voltará mais. Um beijo muito forte em todos vocês. Obrigado, senador. Olha, emocionante. E eu acompanho aqui, até eu fico com o celular na mão aqui, pode parecer, ele está olhando, eu estou acompanhando, então as pessoas aqui estão dizendo verdade, que lindo, emocionante, não poderia ter desfecho melhor. Mário Quintana, gratidão, muito boa explanação, que todos os sonhos citados se realizem. Precisamos muito, belas palavras, Deus lhe ouça, que o senhor tenha uma vida maravilhosa, o Brasil é maravilhoso. Obrigado pela oportunidade de ouvir o senador. Que orgulho, perfeito. Parabéns, doutora Eide, doutora Vatéia, parabéns aos organizadores. Senador é a nossa voz. Senador muito construtivo, parabéns pelo comprometimento, parabéns. Enfim, de fato, chega a nos emocionar. Então eu gostaria, de fato, agradecer ao senhor
em nome do MDJT, em nome da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, da Associação Mineira dos Advogados Trabalhistas, da OAB de Minas Gerais, do MAT, Movimento da Advocacia Trabalhista Independente, da FENADV, Federação dos Advogados, Sintrajude, ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, SASP, Sindicato dos Advogados de São Paulo e a Prerro. Em nome de todas essas entidades que formam um movimento em defesa da justiça do trabalho, a nossa gratidão pela sua participação hoje aqui e agradecendo também a participação da doutora Avateia, representando a Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, e da doutora Eide Cabeça, representando o MAT. Quero agradecer também a onoffyou.com.br e a Smart Soluções Digitais, duas agências de marketing que ajudaram aqui na realização deste evento. E gostaria de agradecer a sua participação. A sua participação foi muito importante. É muito importante que esse vídeo não pare por aqui. Esse evento, o MDJT Debate, é para alcançar muita gente. Então, eu gostaria muito de contar com a sua participação, de que você se inscreva nos nossos canais e que você compartilhe com os colegas. Pegue este endereço, pegue o link e compartilhe com todos os colegas. É muito importante que esse vídeo chegue ao alcance de todos, tá bem? Então eu gostaria mais uma vez de agradecer, desejar uma boa noite a todos os senhores. Obrigado, senador. Obrigado, doutora Avateia. Obrigado, Eide. Um grande beijo no coração de vocês e no coração de todos que estão assistindo aqui conosco. Muito obrigado. Viva a Justiça do Trabalho! Viva! Viva a Justiça do Trabalho! Viva! Em uma segunda de manhã, debaixo do sol escaldante, aqui lotando a avenida, como há muito tempo não se vê advocacia fazer. Todo o desmonte da Justiça do Trabalho promete precarizar e piorar ainda mais a vida daqueles e daquelas que já são mais marginalizados no mercado de trabalho, como as mulheres, os negros e as negras. A Justiça do Trabalho é o único lugar onde grande parte da população resgata sua cidadania. Não há Estado de Direito sem Justiça do Trabalho. Nós não geramos prejuízos para o governo. O CNJ tem números de que a Justiça do Trabalho é a justiça mais célere. Nós arrecadamos imposto para o governo. Não adianta imaginar que extinguindo a Justiça do Trabalho vão acabar os conflitos trabalhistas. Os conflitos trabalhistas são inerentes ao próprio capitalismo. Diferente do que muito se disse, existem algumas inverdades, como a Justiça do Trabalho não é apenas presente aqui no Brasil, mas em diversos países ao redor do mundo. Agora, eles querem o quê? É liberar o armamento e acabar a Justiça do Trabalho. Quer dizer, relações de capital e trabalho é na bala? Vai ser na bala? Não! O povo brasileiro é o que sofre uma das piores divisões de renda do mundo, e o seu capital, o seu patrimônio, o seu bem, são os seus direitos. Por ser contra o revisionismo histórico que tenta transformar direitos duramente conquistados pelos trabalhadores em privilégios ou meros custos econômicos. Nessa lógica, a Justiça do Trabalho, depois do Ministério do Trabalho, são os próximos do Ministério Público e, por fim, os sindicatos. Além disso, o governo ameaça reduzir os direitos trabalhistas com a PEC 300 e a carteira verde e amarela. A OAB de São Paulo entende que é um direito essencial e constitucional da democracia e do Estado de Direito. Porque o governo Bolsonaro está cercado de pessoas que pensam na extinção da Justiça do Trabalho. Então nós precisamos levar informativos do que é verdade da Justiça do Trabalho. Congratulações aos organizadores desse evento, que é replicado em 41 cidades do Brasil pela ABRAT no dia de hoje. Estaremos entrincheirados, unidos e de braços dados com todos que têm compromisso com os direitos fundamentais da cidadania dos trabalhadores. Essa é uma primeira atividade de muitas outras que terão em defesa da Justiça do Trabalho. Estamos juntos, independente de que cada um aqui tenha votado nas eleições de 2018. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa luta é de todos nós. Mobilizar a sociedade brasileira e conscientizá-la através de atos e manifestações. Essa união é maravilhosa, é bela e deve assim prevalecer.
servidores, magistrados e advogados, todos juntos, porque essa justiça do trabalho não é do advogado, não é do servidor, é da cidadania, é da população, e juntos vamos defender a justiça no trabalho! Lembrando que no dia 22/6 às 19 horas, MDJT Debate com o senador Randolfo Rodrigues. Dia 29/6 às 9 horas, MDJT Debate com o senador Paulo Paim.